Bom, basicamente, fundo imobiliário é uma forma em que o investidor tem de investir no ramo imobiliário através da Bolsa de Valores. Eu tenho uma explicação muito legal de como funciona um fundo imobiliário e como ele é estruturado. Eu vou tentar responder. Bom, basicamente, um dos investimentos mais comuns para o brasileiro é investir em imóvel. Então, uma das coisas mais naturais do mundo é quando uma pessoa começa a ganhar um pouco de dinheiro, ela quer comprar um imóvel para se chamar de investimentos, para ter como um patrimônio. Só que tem alguns pontos negativos. Primeiro, quando você compra um imóvel para você morar nele, ou seja, o seu imóvel, o seu uso, ele deixa de ser um ativo gerador de renda e se torna um passivo, ou seja, consome sua renda. Então, ele não vira um investimento e sim um gasto quando você está morando no imóvel. O segundo ponto negativo é a barreira de entrada. Para você ter um imóvel, você tem que investir um valor muito grande ou financiar um valor muito grande e ficar 30 anos pagando, 20 anos pagando. Então, isso é uma barreira de entrada onde você pensar nisso como investimento é muito difícil. Você precisa de 100, 200, 300 mil reais para comprar um apartamento e aí todo o seu patrimônio vai estar alocado em um ativo com pouca liquidez. Ou seja, esse ativo você não vai conseguir transformá-lo em dinheiro rapidamente. Liquidez é a capacidade de transformar algo, um objeto, em dinheiro. Vou dar um exemplo legal para você em referente ao imóvel. Por exemplo, você tem um patrimônio total investido em um apartamento de 300 mil reais ou dois apartamentos, cada um valendo 200 mil reais, e você necessita, aconteceu algum imprevisto na sua vida e você precisa de 75 mil reais, 100 mil reais. Só que você precisa para a semana que vem desse dinheiro. Então você tem um apartamento de 300 mil reais, não tem nada no banco, não tem nada como possa ter esses 100 mil reais e você precisa transformar, você precisa desse dinheiro por alguma questão X. O problema da liquidez é, você consegue transformar esse imóvel em dinheiro, só que você não consegue transformar esse imóvel em 300 mil reais. Impossível. Em uma semana, você não consegue achar um comprador. Consegue, N variáveis, mas a dificuldade é muito grande para você transformar esse imóvel em dinheiro. Então, provavelmente você vai perder dinheiro. Você vai conseguir vender, mas muito abaixo do valor de mercado. Porque a liquidez de imóveis é muito menor do que uma liquidez dos fundos imobiliários, por exemplo. Mas o assunto em questão são os fundos imobiliários, então vou tentar explicar como que é uma estrutura de um fundo imobiliário usando uma analogia com um condomínio fechado. Dentro de um fundo imobiliário existem três principais agentes, três figuras principais: o administrador, o gestor e o cotista. Dentro de um condomínio fechado, o administrador do fundo imobiliário em um condomínio fechado seria o cara que cuida da papelada. As questões burocráticas de um condomínio ou de um fundo imobiliário, usando como analogia, alvará, problema com prefeitura, captação de grana, entre outros requisitos. O gestor seria um síndico de um condomínio, só que um síndico fodão, um síndico com muito poder. Então ele é o cara que cuida e tem responsabilidade maior dentro de um fundo imobiliário, dentro de um condomínio. Então ele é o cara que vê se todos os moradores estão pagando aluguel, se está tudo funcionando corretamente, se há novas oportunidades de comprar outros terrenos, construir, colocar mais gente para morar, para ter mais aluguel. Quais são todas as condições dos imóveis, se estão todos girando certinho. É uma parte mais de coordenação do condomínio, uma parte mais administrativa, mas passo a passo. E por último, só que não menos importante, e sim o mais importante, o cotista. O cotista não seria o morador do condomínio, ele seria o dono do condomínio, aquele que investiu junto com o condomínio, que todos os cotistas investiram junto com o condomínio, colocaram um gestor e um administrador para cuidar do condomínio. Ou seja, o gestor vê novas oportunidades de construir em novas áreas para ter mais moradores, o gestor passa ao administrador, ou seja, o síndico passa ao administrador, que capta mais dinheiro com os cotistas. Chega em todos os cotistas e fala: ó, pessoal, a gente tem novas oportunidades de construir mais apartamento, imóvel ou qualquer outro tipo de locação, só que a gente precisa mais de grana para construir e botar para alugar. Perfeito? Perfeito. Então, dá a grana, eu como administrador vou cuidar da papelada, o gestor viu que ali é muito bom, a gente vai construir e depois tudo fica percentualmente igual a todos. Agora vamos a um exemplo. O administrador, existe um administrador lá, contrata um síndico, ou seja, o gestor, para achar novos lugares e construir esse lugar, acha um lugar,
o gestor acha que aquilo tem um potencial enorme, vai construir uma linha do trem do lado, VLT do lado, um shopping na frente ou qualquer outro, perto de uma rodovia, N motivos, e vai ficar X reais, por exemplo, R$ 1.000 para construir aquele condomínio, aquele galpão ou qualquer outro ou qualquer outro local nesse sentido. Só que para construir ele vai precisar dos R$ 1.000, não vai ser o administrador nem o gestor que vai desembolsar essa grana. O administrador ele vai chegar, vai mostrar a público e falar assim, pessoal, estou para construir isso, esse é o meu plano, isso que vai gerar, daqui tantos anos vai gerar isso, só que eu preciso de investidor, eu preciso de R$ 1.000. Só que nesses R$ 1.000 eu preciso de 10 investidores, cada investidor pode entrar com R$ 100. Ou seja, cada investidor vai ter 10% desse imóvel. E aí o administrador vai falar, relaxa, eu só preciso dos R$ 100 de cada um, eu vou organizar tudo, as papeladas com a prefeitura, o síndico / gestor vai ver se todo mundo que está aqui nesse imóvel está pagando, está sendo bem cuidado, a gente vai remunerar o síndico, vai remunerar o administrador e o lucro líquido a gente vai pegar no mínimo 95% do lucro e distribuir igualmente a todos, igualmente a cota. Por exemplo, se uma pessoa tiver 2 cotas, ela vai receber proporcionalmente a 2 cotas. Então ela não vai investir R$ 100, ela vai investir R$ 200. Então não vão ser 10 cotistas, vão ser 9 cotistas, sendo que um tem 2 cotas. Eu não sei se deu para compreender, mas eu estou tentando explicar da forma mais didática possível. Então você se torna dono do local. Então você é um investidor daquele local e você ganha uma cota daquele local e com essa cota você vai ganhar os aluguéis provenientes daquele local quando está sendo alugado. Então o gestor ele vai alugar. Isso eu estou falando em forma micro, só que existe em forma macro. Eu não sei se vocês compreenderam, mas isso é um mini condomínio. Só que o que a gente está falando é diversos condomínios ou vários galpões logísticos ou vários prédios ou um prédio só também. Tem monoativo, só que eu estou tentando me explicar de forma micro. Agora você pode estar se perguntando, tá bom, Santana, mas como que eu posso ganhar dinheiro com fundo imobiliário? Existem 2 formas. A primeira forma é que provavelmente você conhece, que são os dividendos, os aluguéis. O gestor ele é obrigado a distribuir 95% do lucro líquido, ou seja, está lá o gestor, ele tem todos os imóveis alugados, ele vai receber R$ 110 de aluguel de todos os imóveis. Desses R$ 110, ele vai pagar todas as custas, vai sobrar R$ 100. Ele é obrigado a distribuir R$ 95, 95%. Vai pegar e distribuir para todos os cotistas de acordo com o número de cotas de cada um. Esses R$ 95, beleza, que são os 95% distribuídos. Os outros 5% ele vai deixar em caixa para novas oportunidades. Caso apareça outro tipo de imóvel que ele possa comprar ou sem precisar da distribuição, ele vai lá e compra e aumenta o portfólio e naturalmente isso vai aumentar os dividendos, vai aumentar os aluguéis que vão ser repassados aos cotistas. A outra forma é a valorização da cota. Isso acontece quando você vira sócio, você vira cotista de um fundo imobiliário e ele é extremamente bem gerido. Ele tem uma boa gestão, bons inquilinos, possibilidade de crescimento, boa localização. Então, automaticamente isso vai valorizando a cota. A mesma coisa quando você tem um apartamento e esse apartamento ele é bem localizado, ele é muito bonitinho, o prédio é bem feitinho, tem uma área de lazer legal e automaticamente com o tempo vai valorizando. Então, tem 2 formas de ganhar dinheiro. A primeira forma com o dividendo, que você até o momento em que eu gravo, você não paga imposto de renda sobre o dividendo de fundo imobiliário, e a valorização da cota, que é muito importante também. Não pense que você só vai pensar em investir para ganhar os dividendos. Não. A valorização da cota é extremamente importante. Você investir em um bom fundo, um fundo bem gerido, fundo de uma administradora muito legal, um gestor bem bacana, bem bons inquilinos, pouca vacância. A vacância é a porcentagem que tem não alugado. De 100 imóveis, você tem 98% dos imóveis alugados, então a sua vacância é de 2%. Mas enfim, isso vai gerar a valorização da cota. E assim, existem diversos tipos de fundo imobiliário. Não existe fundo imobiliário de logística, fundo imobiliário de shopping, fundo imobiliário de laje corporativa, de prédio, N fundos imobiliários. E aí fica a critério de você, investidor, a escolher o que mais lhe agrada, o que você pensa melhor para o futuro, o que pode ou não ser benéfico pensando no longo prazo. Basicamente é isso e é assim como funciona fundos imobiliários. Qualquer dúvida pode comentar aqui abaixo, pode mandar para todo mundo esse vídeo, eu vou ficar extremamente agradecido. E é isso, muito obrigado, eu sou o Santana.